eu dificilmente escuto uma mensagem em alguns meios, dificilmente eu, às vezes, passando por um culto numa igreja, quando você presta atenção no que está sendo dito, no geral, se fala muito de luta, sim ou não? Dentro de igreja se fala muito de prova, de luta. Não é à toa. O povo de Deus, ele passa por lutas, sim ou não? Agora, vamos falar do momento onde Deus, ele nos submete a essas lutas. Vamos tentar ver como que Deus enxerga a ótica das batalhas, dos enfrentamentos que nós temos. Mateus 4:1 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse é o nosso texto. A provação, o momento difícil de Cristo, vai nos ensinar e nos ajudar aqui a entender sabedoria bíblica para a gente lidar com conflitos da vida que vem. Vem ou não vem? Vem. Você pode estar passando por isso agora, como essa palavra pode ser preventiva, e daqui a pouco você precisará dela. Se você não está precisando, você irá precisar. E se você não está precisando por um bom tempo, é uma coisa estranha. É estranha a ausência de guerra, de conflito na nossa vida. É esquisito. Você está aí comigo, irmão? Deixa eu te falar. Esse texto irá promover algo no nosso coração e eu não quero que você caia na pegadinha de achar que você compreende. Você já leu, você já entendeu. Quantas vezes você leu esse texto? Quantas vezes você ouviu mensagem sobre esse texto? Eu quero te mostrar que existem detalhes aqui que, com certeza, você passou desapercebido. São coisas que nós iremos abordar não para trazer novidade, mas para trazer um pouco mais de profundidade àquilo que nós já sabemos da aprovação de Cristo. A tentação de Jesus irá nos servir de base e Jesus passou por isso para nos ensinar, para nos mostrar que é possível. Nós passamos momentos difíceis e é possível vencer esses momentos. Para a gente compreender uma coisa, eu quero colocar algumas coisas introdutórias aqui. Nós precisamos entender que os 3 evangelhos, chamados sinóticos, porque são similares, eles têm conteúdos parecidos, tanto Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Você vai encontrar nos 3, você vai encontrar uns com mais detalhes, outros com menos, mas você vai entender que, basicamente, a vida de Jesus ela é uma antes desse momento e outra após esse momento. Jesus, para iniciar o seu trajeto ministerial, o seu serviço a Deus, ele passa por esses 40 dias. Esses 40 dias de deserto, todos os 3 evangelhos concordam. Foram 40 dias num contexto de deserto e na companhia do diabo, também dos anjos, sendo provado. E nós não sabemos se somente essas 3 abordagens que tanto Mateus e Lucas falam,
foi simplesmente essas 3 abordagens que o diabo tentou Jesus. Eu, particularmente, acredito que as 3 foram reveladas para nós e para a gente entender coisas, entender princípios, mas existem outras formas que Satanás tentou a Cristo. Você está comigo? E eu quero que você entenda que, basicamente, você já ouviu isso, Jesus, aqui de introdução, ele usou a palavra para confrontar o diabo. Você já ouviu isso? Mas você já ouviu que ele usou Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8? Ele só citou Deuteronômio? Jesus aqui não usa nenhum outro texto. Ele usa Deuteronômio 8:3, ele usa Deuteronômio 6, 13 e 16. Especificamente, por um propósito. Então, nós vamos entrar aqui. Está comigo aí, meu irmão? Seu coraçãozinho está pronto para receber a palavra? Então, por que Deuteronômio? É o meu primeiro ponto. E eu vou procurar responder isso e a gente vai começar aqui a mergulhar na palavra e receber do Espírito. Preste atenção. Para a gente entender por que Deuteronômio, a gente tem que entender a ordem da tentação. Se você for comigo novamente ao texto, para olhar um detalhe que talvez você tenha passado desapercebido, Jesus passa 40 dias, diz Lucas, sendo tentado. Aqui, e assim como Lucas também, no verso 2 diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É interessante que Lucas e Mateus, eles têm aqui uma concordância nessa primeira tentação. Nas outras 2, Lucas e Mateus invertem. Lucas coloca a tentação de adorar a Deus primeiro e depois a outra. Mateus segue essa sequência que você leu, claro, e Lucas segue uma outra sequência, mas a primeira tentação, que foi a de transformar pedras em pães para comer, porque estava com fome, porque ele era o Filho de Deus, foi, os 2 concordam entre si. Então, as ordens, aqui a ordem, ela vai nos ensinar algo, sabe por quê? Se Jesus passa 40 dias sendo tentado, e só no dia 40, Satanás ele se aproxima por causa do momento da fome, essa tentação foi lá uma das últimas. Você está comigo? Não foi uma primeira tentação, não foi no primeiro dia de deserto, não foi a primeira. E tem algo aqui para nos ensinar, tem algo aqui, por que primeiro se inicia com essa? Por que Lucas e Mateus invertem a narrativa da tentação? Por que eles não seguem a mesma lógica? Terminando com Jesus falando que não iria se prostrar e adorar Satanás, mandando ele embora. Por que Lucas não termina com essa tentação? Mas, na hora de falar da primeira, eles 2 concordam. O que os evangelhos querem nos mostrar? Presta atenção. Marcos, ele é curto. Em 2 versículos, nós lemos aqui 11. Só conferir? Nós lemos 11 versículos. Marcos, em 2 versículos, ele conta essa experiência. Eu vou ler para você. Logo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com feras e os anjos serviam. Acabou. Fim. Marcos não tem. Então, por que os outros evangelhos nos dariam a maneira com que Jesus foi tentado? O que aconteceu no momento daquela tentação? E por que eles concordariam com a primeira tentação, colocando ela ali na primeira? Por que ele não nos conta o que aconteceu no primeiro dia? No momento em que Jesus iniciou ali o contato com Satanás, que ele esteve cara a cara. Será que ele entendeu que o diabo era diabo? Será que o diabo apareceu para Jesus e então ele teve consciência de que o diabo era diabo? Por que ele não conta isso? Por que ele já inicia lá no dia 40, no último dia, onde Jesus jejua? Ele está provavelmente como um homem debilitado. Ele era Deus. Jesus dormiu por cansaço, irmão. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Então, é óbvio que esse deserto aqui não é dito no texto que Jesus passa 40 dias sem beber, mas sem comer, sim. Ele jejua, ele corta a alimentação, e por 40 dias, e num ambiente de deserto, é óbvio que ele está muito desgastado. E o que acontece? Satanás, ele é estratégico. Ele não surge do nada, ele não se aproxima do nada,
Ele esperou o momento, o início, e o início aqui, desse primeiro momento, ou desse dia de tentação, nós não sabemos esse detalhe, como eu estou te dizendo. Tem um propósito começar por esse tipo de tentação. E nós estamos respondendo por que Deuteronômio foi citado por Jesus. O que acontece? O adversário olha, e quando ele enxerga a oportunidade da fraqueza e debilidade de Cristo, ele se aproxima para falar, é a hora que eu faço ele cair. É a hora que eu faço com que ele duvide da sua identidade. É a hora que eu faço com que ele duvide daquilo que foi dito a ele. É óbvio, o diabo aqui ele não usa uma linguagem de dúvida, ele usa uma linguagem afirmativa. Uma vez que você é o filho de Deus, se tu és, uma vez que você é o filho de Deus, transforme pedras em pães. Por quê? Porque ele tinha visto. Ele viu. O mundo espiritual ficou diferente, as coisas aconteceram diferente. Jesus está agora no batismo. De repente, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, ele é apontado como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, como aquele que haveria de salvar o mundo. Aí o que nós temos aqui? De repente, meu irmão, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo. Você acha que o diabo não tinha consciência de quem ele era? Você acha que o diabo questionava? Os demônios, quando Jesus iniciou seu ministério, apontavam ele como Filho de Deus. Você acha que o diabo tinha dúvida disso? O diabo queria que Jesus questionasse isso. O diabo queria que Jesus usasse isso para se perder. O diabo ele pega a verdade e faz a verdade a nossa queda. Então, olha o que está acontecendo. Jesus, ele basicamente baseou a experiência dele na experiência de Israel no deserto. Israel passa 40 anos, Jesus passa 40 dias. O que está acontecendo aqui? Ele toma Deuteronômio por uma finalidade. Deus, em Deuteronômio, você está me ouvindo? Ele está fazendo uma releitura da lei. Ele está reexplicando. Moisés, ele pega, senta o povo e fala assim, vamos rever. Vamos observar as lições. Vamos olhar tudo o que foi dito a vocês. Vamos ver toda a trajetória até aqui, porque é o último livro preparando o povo para a entrada. Era aquela checagem, aquele checklist, né? Vamos ver aqui se vocês compreenderam que isso tem que ser vivido. Vamos ver se vocês compreenderam que isso tem que ser praticado. Vamos ver se vocês entenderam que isso deve estar no coração de vocês. Vamos ver se vocês entenderam aquela lição que foi dada a vocês em tal lugar. Lembra daquele momento? É isso. Se você for ler Deuteronômio, você vai encontrar uma linguagem de lembrança, uma linguagem de recordação, uma linguagem de não deixe passar. Lembra que tem consequências obedecer. Lembra que tem consequências desobedecer. Pelo amor de Deus, quando vocês passarem para essa terra, é uma linguagem de preparação. Vocês estão agora mudando, vocês estão rompendo, está havendo uma mudança, vocês entrarão na terra. Eles estão prestes a entrar na terra. Então, o que está acontecendo? Claro, Moisés, você sabe que não foi, o livro vai dar conta, vai mostrar que Moisés morre, é um dos mistérios, porque a autoria, parte dela é dada a Moisés, e por que Moisés morre no livro? Como é que ele veria? Baixou em alguém? Não. Alguém dá conta de terminar isso. Josué? Sabemos, não sei. Agora, uma coisa precisa ficar no teu coração, preste atenção, quando chega em Deuteronômio 8, você conhece o texto? Você sabe o que está acontecendo? Moisés para rever o deserto. Ele fala assim, vocês precisam lembrar do deserto. Sabe por quê? No deserto Deus humilhou vocês. Ele colocou vocês no deserto para ver o que estava no seu coração. Preste atenção. Eu sei que é uma linguagem alegórica, mas por favor não caia na pegadinha do crente. Por favor, entenda, todos nós passamos por momentos secos. E o deserto é uma boa descrição de momentos que nós passamos na nossa vida, às vezes árido, às vezes solitário. É um ambiente escaldante, um ambiente difícil, um ambiente onde parece não haver nenhum lugar para você repousar, descansar. Um momento da vida onde não temos descanso. Você entende isso? Aonde a situação está pesada. Por que Deuteronômio? Porque lá, em Deuteronômio 8, Deus fala assim, eu humilhei vocês para ver o que estava no seu coração. Deus mostrou para Israel que o deserto traria à tona quem eles eram. Aí agora olha o que está fazendo.
Jesus pega e fala, eles foram humilhados, Deus viu o que havia no coração deles. Porque, na realidade, sim ou não, a luta tem ou não tem a finalidade de trazer à tona quem realmente somos. Você pode forçar a barra, você pode fingir ser alguma coisa que você não é, mas um momento difícil revela você num instante. Você fala, não, ainda temos muitas coisas para ver aqui, mas você fica talvez, não, eu não sou assim, é porque naquele dia, não. Provavelmente você é assim, mas você se poda. Provavelmente você tem coisas que deveriam ser tratadas e que no momento da luta vêm à tona. Então preste atenção aqui. O que está acontecendo é que Deus falou que humilhava Israel através de um deserto e o maná dado do céu para a terra era a forma de Deus de mostrar ao homem que eles não se alimentam só de pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. Então, o maná era essa maneira de Deus falar, vocês dependem de mim. Eu estou humilhando, eu estou colocando vocês numa situação de dependência. Olha o que vai sendo. Jesus pega e fala, eu entendi esse tempo da minha vida. Meu irmão, ai, se tudo isso que vocês estão passando, ai meu Deus, se vocês pudessem passar uma luta sabendo aonde basear essa luta, aonde vocês se encontram. Existem crentes que estão totalmente perdidos, entram nas batalhas da vida, eles entram na luta da vida, e eles não sabem no que basear, eles não sabem se estão sob um ataque do maligno, eles não sabem se Deus está provando eles não sabem se o coração deles produziu aquela luta. Existem pessoas que você fala para ela, você não está vendo nada mais do que o reflexo do seu coração. Ela fala, eu? A vida dela tem uma complexidade, ela é complexa, e ela não se reconhece assim. Ela fala, não, isso aqui é o diabo. Como assim o diabo que te endividou? Como assim o diabo que deixou seu casamento desse jeito? Não. Preste atenção. Se tem uma das coisas que o deserto de Jesus nos ensina é, Deus leva pessoas para o deserto e ele não tem problema de tentar ninguém, ele não tem problema de submeter, perdão a palavra tentar aqui, submeter você a teste. Ele não tem problema com isso. Agora o problema é, se você não ficar sabendo que os momentos difíceis eles são reveladores, bem possível que você não entenda a finalidade de passar por desertos. Olhe para mim. Você precisa saber uma coisa. Quando Jesus encontra em Deuteronômio a sua base, ele está falando, eu entendi que o deserto é um lugar onde Deus submete o coração das pessoas a testes. Quando ele fala para Satanás, eu não preciso do que você está me oferecendo, eu só preciso da voz de Deus. Ele está falando, eu não preciso me alimentar, eu não preciso alimentar em mim nada, eu não preciso alimentar que eu sou o filho de Deus. Não era transformar pedras em pães para comer, era alimentar-se da certeza de que ele era filho de Deus, ele não precisava disso, ele falou, eu fico com o que Deus falou. A voz dos céus foi ouvida, ele me falou que eu sou filho, ele me afirmou como filho, eu não preciso disso, o que foi me dado do céu é suficiente. Meu irmão, tem momentos, escreva o que eu estou te falando aqui, isso é muito sério, que se você não ficar somente com o que está escrito, com o que está dito, com o que foi dito a teu respeito, você vai perder a fé. Existem momentos onde os sentimentos não acompanham. Existem momentos onde as situações parece que só fica pior. Parece que o negócio está ruim. E se você não tiver a alimentação do que o céu falou, do que Deus alimentou, ele está falando, ele está comparando a voz de Deus a um alimento, ele está falando nem só de pão, ou seja, não é somente o físico que precisa de alimento, tem outra coisa que se alimenta, mas o que me alimenta nessa outra coisa é a palavra de Deus. Aí ele está dizendo, assim como para Israel, Deus alimentou eles com maná, ele está me alimentando com maná. Mas o maná dele que eu estou precisando agora não é o meu físico, eu estou com fome, mas eu tenho outra coisa para me alimentar. Jesus falou isso lá em João 4. Ele disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Gente, nem toda comida é alimento para o físico. Se você não sabe, deveria saber, a sua alma se alimenta.
de tudo que você expõe. Toda essa informação, tudo isso que você gosta, tudo isso que você lê, tudo isso é alimento para você. Aí você sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está no deserto e ele se encontra. Ele diz, Satanás, eu vivo pelo que Deus fala. Eu me baseio no que Deus diz. Eu não tenho outro lugar para extrair. Eu vivo na palavra. Se você hoje fosse me apresentar a base do teu momento, escutou? A base do teu momento, qual seria? Todos nós precisamos de uma base para o nosso momento. Todos nós temos que ter. Você precisa se identificar, você precisa fazer leitura. Jesus leu aquele momento e falou assim, gente, é igualzinho o momento do povo de Israel no deserto. Olha aqui, que similaridade, 40 anos e dias. Que similaridade, estou com fome, mas na minha fome eu não tento o Senhor, porque eles fizeram isso o tempo todo. Nas necessidades de Israel, eles tentaram o Senhor. Ele diz, nas minhas necessidades eu glorifico a Ele. Nas minhas necessidades eu sou fiel a Ele. Nas necessidades do povo de Israel, eles eram infiéis. Está comigo? Então, qual é a base do seu momento? Quer ver como é que nós somos frágeis? O que nós estamos desde o dia 31 do ano passado buscando? Sabedoria do alto. Para quantos momentos você ficou perdido e agiu em você e poderia ter feito uso da palavra que baseia a nossa vida? Era um momento que você podia virar para Deus e falar assim, Senhor, eu criei, eu fui lá e recebi uma palavra. Meu pastor me ensina que a graça é liberada mediante a verdade. Quando a verdade é pregada, a graça é liberada. Então, beleza. Então, Deus, dá sabedoria. Que eu estou sem saber como agir. Isso é se encontrar, isso é fazer leitura, meu irmão. É você olhar para o momento, olhar para as circunstâncias e falar assim, no que eu me baseio. Sabe por quê? O tentador vai ver necessidade e vai se aproximar. Eu tô discipulando, acompanhando uma pessoa que está passando por um momento difícil. E, gente, tudo que resolve o problema da pessoa faz ela voltar de um posicionamento que ela teve em Deus. Aí eu fiquei assim. E a tentação de você falar assim, cara, volta atrás nisso. Larga a mão disso. Só que o que o fez se aproximar foi uma palavra que Deus deu a ele. Então a base para ele viver esse momento está nessa palavra. Se ele remover esse comportamento, ele não está pronto para enfrentar o que está vindo. Satanás viria e fala assim, transforma a pedra em pães, você vai estar lá. Se torna em pães. Entendeu? Porque você não tem base. Você não sabe como agir. Você não sabe como se comportar. Momento difícil todo mundo tem. Agora, sabedoria para o momento, poucos têm. As pessoas entram em deserto e não se dão conta de uma coisa. A Bíblia diz assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, permanecer inabalável. O que a Bíblia diz? Tem vitórias que a gente chega lá, mas sem o braço. Tem vitória que você venceu, mas a mente não está mais no lugar. Pastor, passou. Mas agora eu estou ansioso. Passou. Mas agora eu estou com fobia. Estou com medos. Passou, pastor, esse momento, mas agora eu não confio mais nas pessoas. Passou esse momento, mas agora eu vou para a adoração, eu estou enrijecido, eu não consigo adorar. Passou, mas você não venceu. Você venceu o momento, mas você se perdeu nele. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não achou a base do comportamento, encontra. Porque Satanás vai esperar o momento da necessidade e vai falar, opa, vamos conversar aqui. Se você é quem é, por que isso está acontecendo com você? Resolve isso, cara.
a tentação de respostas rápidas, a tentação do imediatismo. Eu te falo, 40 dias ele estava ali. Não foi 41. Ele já ia comer. Sim ou não, gente? Por que ele tinha que comer naquele momento? Quem aguentou 40, você acha que aguenta mais um? Gente, é 40 dias. Aguenta. O problema todo é, o diabo queria com que ele se confundisse. Mas Jesus, ele encontrou uma base para o momento. Ele disse, eu estou passando pelo momento igual Israel no deserto. Eu estou passando pelos meus 40. 40 tem muito a ver com o tempo de provação. Tem muito a ver com o tempo de ajuste. 40 é sim um número que a gente observa ali, uma operação. Tem algo por trás da proposta de 40. Agora, você está aí comigo? Então, sabe uma coisa que Cristo nos ensina? Fidelidade. Sabe por quê? Ser fiel. Ser fiel. Quando está tudo bem. Quando tudo conspira para que a gente seja fiel, moleza, sim ou não? Agora, você sabe o que acontece? Fidelidade não depende de proposta. Olha só, eu sempre disse o seguinte, usam linguagem de crente? Usando linguagem de crente. Pastor, tem gente pescando alguém aqui da igreja. Eu falo, só pega peixe doente, então deixa pescar. Se vocês são levados por proposta, eu quero vocês longe de mim. Eu sigo a Jesus, meu irmão. Eu sigo a um Deus. Eu tenho dignidade. Eu sei o que eu posso oferecer às pessoas. Pera lá. A Kátia recebe uma proposta de ser pastora e ela vai. Isso não é fidelidade. Fidelidade não requer proposta. Quer dizer que se mais te agrada, te ganha? Você é tão barato assim? Eu te quero longe de mim. Se tem uma das coisas que eu aprendi, é que fidelidade não depende da proposta. Não depende de quem te ilude mais, de quem te... eu vou seguir a lógica aqui do texto que nós lemos. O que vai acontecer? Jesus, ele vai ser tentado de várias maneiras. Vai ser tentado a lançar a sua fama, visibilidade. Presta atenção. Teve um amigo que chegou para mim e falou assim, Jefferson, fala lá com o teu pastor. Ele falou assim, cara, eu te vi pregar e o que foi aquilo? Eu estava preocupado, porque eu fui na igreja do camarada e lá todo mundo, glória! E era um culto dos mais avivados. Só que eu fiquei rouco 15 dias. Eu preguei como pentecostal. Eu fiquei lá no meio deles e eu fui mais pentecostal do que eles. Só que a igreja ficou quieta. As pessoas ficaram assim. E tô eu daqui preocupado. Igual hoje aqui tem gente dormindo. Então, tava um clima meio fúnebre. E eu pensando, gente, eu tô pregando uma coisa tão legal. Eu lembro até a mensagem. Falei que o Espírito Santo é o Espírito da graça e o Espírito da verdade. E ministrei sobre isso, graça e verdade. Aí, o que aconteceu? Tá todo mundo um silêncio absurdo. E eu falei assim, irmãos, vocês podem dar glória. Alguém, glória. Pensei, caraca. Aí eu pensei, nunca mais me chamam. Era o culto mais avivado deles. Os crentes ficaram tudo assim, ó. Aí acabou, eu meio mal ali, meio chateado, fui para casa. Aí no dia seguinte era o trabalho, ele me encontrou. Aí ele falou assim, Jefferson, o que foi aquilo? Aí eu pensando, é agora que eu vou descobrir também, que eu quero saber. Ele falou assim, cara, os crentes falaram que o Glória ficou aqui. Caraca, ninguém conseguia falar depois daquilo lá, cara. Que é aquilo, meu irmão? Ele ficou assim mesmo. Aí ele, vou fazer uma agenda para você. Meu irmão, eu vou te colocar... E o cara pregava em tudo que era igreja grande aqui. Tudo que era igreja grande. Igreja que eu nunca pensei assim, meu Deus, essa igreja é séria, eu conheço. Não vai chamar alguém, já chamou o cara. E o cara era meio pancadinho. Aí eu falei assim, como? Gente, presta atenção.
Fidelidade. Deus não quer a gente no outdoor. Não se começa tentando Deus, se jogando do pináculo do templo. Sabe o que acontece? Fidelidade não depende de contexto, não depende de proposta. Ninguém que fala assim, não, foi um momento. Não, ele é infiel. Fidelidade é um dos frutos do Espírito. Então, é uma coisa que Deus quer gerar em nós. Para com isso, meu irmão. Fidelidade não é assim. Depende, tem contexto. Não tem. Quando você está sendo fiel, você está subjugado àquilo, você está condicionado, você diz, isso aqui é inquebrável. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua aliança com Deus depende de contexto? A sua aliança com Deus depende de proposta? Depende de quem te paga mais? Como é triste. Meu sogro, teve uma vez que a gente comentava, infelizmente a vida de pastor é uma vida muito solitária, muitas vezes. E ele estava comentando uma saída de uma jovem da igreja dele. Você sabe que contexto? O pastor chegou para ela e falou assim, o que tu é lá? Aí ela falou assim, membro, eu sou da dança. Ele virou e falou assim, se tu vier para cá, tu vai ser líder da dança. Foi. Menina foi. Não parece que lance de empresa, gente? Aqui paga mais? O que tu tá fazendo lá com aquele pastor? Pai, tem aqui... Tu era para estar no outro nível. Quero isso longe de mim, irmãos. Eu quero isso longe de mim. Falou para mim, pastor, tá saindo porque lá ela vai ter um cargo. Vai com Deus e com o diabo que te carregue. Porque Deus... Não, vai com Deus não. Tem como não. Só com o diabo que te carregue. Gente, a gente tem que parar de tratar a igreja como uma empresa. Aonde que eu vou fazer proposta? Pode escrever e me cobre. Chegou aqui é pastor. Vai sentar igual você e vai me ouvir. Por anos, e se depender, ainda mais pastor sem rebanho, isso que vai ficar pior. Pastor tem rebanho. O pastor não é pastor por ele, o pastor é pastor pelo rebanho. Então, a verdade pastoral que eu sigo é outra. Vai sentar aí e vai ficar aí. Porque depender de mim, eu vou prolongar bastante. Até que essa pessoa comece a cuidar e eu ver ela cuidando. Se eu ver o chamego, se eu ver a proposta pastoral na vida dela, aí sim a gente pensa. Agora, como é isso? O cara vai vir para cá porque ele é o quê? Pastor. Não, agora a gente vai levantar esse ministério, a gente vai bombar. Gente, não depende disso. Fidelidade, para mim, não depende de contexto, não depende de proposta. E Jesus provou isso muito bem. Pode estar calor escaldante, eu não vou me questionar em Deus. Pode estar... a proposta pode ser até bíblica, proposta bíblica, porque Satanás falou assim, se você pular, os anjos vão ter que segurar. Ele falou assim, isso não é confiar, isso é tentar. Olha para mim aqui agora. Eu tenho certeza que isso é coisa de coach, isso não é coisa de pastor, não. Você tem que botar Deus na parede, meu irmão. Se Deus não fizer esse milagre, até amanhã eu rasgo a minha Bíblia. Você ouviu isso, mas deve ter sido de coach, não foi de pastores. Você nunca ouviu isso de um pastor. Nunca pastor falou isso, nunca ouve isso na frente de uma igreja. Nunca. Quem já ouviu isso de um pastor aqui? Levanta a mão. Bem alto, só para o pessoal ver que eu não estou falando besteira. A pergunta que não quer calar. Deus, ele é soberano? Ele pode nos contrariar? E se ele não quiser fazer? Ele vai rasgar a Bíblia? O que muda se Deus não fizer? O que desfaz de Deus se Deus não quiser fazer da forma como o homem quer? Quer dizer que depende do contexto. Quer dizer que eu só sou fiel a Deus se ele fizer com a forma como eu quero. E se ele tiver meios próprios? Se ele falar, vou te dar maná só para te humilhar. Jesus está falando isso. Eu estou aqui, diabo, e eu estou fechadão com o papai. Eu sou fiel e eu não dependo da proposta, não dependo do contexto. Eu sou. Agora, aprenda uma coisa sobre o caráter de Deus. Paulo pegou várias afirmativas que ele fez, que Jesus fez, e reuniu e falou assim em 2 Timóteo 2,11 até o 13. Fiel é essa palavra.
Se já morremos com ele, também com ele viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Perceba, tudo que dá, recebe de volta. Tudo que a gente dá a Deus, recebemos dele. Aí ele diz assim, se formos infiéis, se o negarmos, ele nos negará. E se formos infiéis? Completa. O que a lógica dá aí? Que ele vai ser infiel conosco. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Fidelidade não depende de contexto, depende de se ser. Ou se é fiel ou não se é fiel. Pastor, fulano saiu aqui da igreja, pastor, que o pastor Beltrano falou. Diogo saiu aqui da igreja, que o pastor fulano falou que ele vai ser líder da dança lá. Pensou, gente, esse negocinho magrinho dançando? Tá fazendo assim, É profético. É profético. Acho que a gente chama de profético que é imaginário, né? Não é possível. É a dança profética. Aí, Diogo vai para a igreja de alguém porque alguém chamou ele para ser não sei o quê. É fiel. É vendido, tem preço. Gente, não anda com gente assim, não. Eu tenho um amigo que quando ele tá mal, ele tá na pior, ele vem. Mas quando ele, do nada, dá um vale que todo mundo tem, ele se chega. Cara, sai de perto disso. Sai de perto disso, essa pessoa tem preço. Você vai acabar se vulnerabilizando e essa pessoa vai te usar ao seu bel prazer. A hora que ela não quiser, ela te descarta. Então, para com isso. E para com isso em relação a Deus. Meu irmão, seja fiel a Deus, independente do contexto, independente da proposta. Pastor, tem um negócio que vai me dar muito dinheiro, mas eu vou ter que abandonar posturas em Deus. Preciso responder o que você deve fazer? Olha como é que são as coisas. E eu vou falar, e pelo amor de Deus, ouça com maturidade, ouça o que eu estou falando. Trabalhei numa empresa por 3 dias. O pastor que me pôs lá, ele falou assim, Jefferson, eu vou te mandar para uma empresa, para uma das nossas filiais, para você aprender a gerenciar uma loja. Assim que você aprender a ser gerente, pensa só, você chegou, você vai aprender para ser gerente. Assim que você aprender a gerenciar, a gente vai te dar a tua loja. Falei, tá bom, pastor, agradeço o senhor, vamos lá. Fui para uma loja que o cara que me treinaria era um presbítero. Hoje pastor aqui em Miguel Couto. A igreja está aí, fazendo missões, enviando missionário. Tá uma beleza, fluindo, multiplicando, sabe? Só que quando ele foi me ensinar a ser um homem de negócio, eu tô lá e ele começou a me falar como é que se faz para fazer o negócio. Tem que mentir, tem que enganar as pessoas para fazer empréstimo. Era uma loja de empréstimo. Eu ia aprender a gerenciar uma loja de empréstimo e eu ia abrir a minha filial. Perdão, minha filial não, eles iam me dar um lugar. Era só eu querer, é só isso. Eu não entendi até hoje aquele emprego. Era só eu falar sim e eu tinha que enganar os outros. Um dia foi a gota d'água, quando eu estou lá com o presbítero, ele está falando várias coisas, aprendendo também comigo, porque eu sempre tive uma graça de, por mais que eu não estou na minha área de conhecimento, eu consigo trazer excelência. E eu fiz uns negócios lá que mexeu com o cara ficou assim, caraca, gostei muito do teu trabalho. E eu nem sabia o trabalho, mas eu já estava fazendo bem. Aí o que aconteceu? Tá lá o esquema acontecendo, ele vira e fala assim, tem como você ficar um pouco mais hoje? Aí eu falei, tem. Mas o que está acontecendo aí? Não. O rapaz que não era crente, que por sinal estava me ajudando, também o rapaz que não foi promovido estava me ajudando a entender coisas que eu não entendia, mas que eu ia mandar nele. Então você já imaginou que o cara também não estava feliz com a minha presença ali, tanto que ele começou nos primeiros dias, foi difícil, nesses 1, 2 dias ali foi difícil, no terceiro até estava melhorzinho. O cara foi para a rua, começou a beber com um policial militar,
E ele falou assim, cara, ele tá quase ficando embriagado e topando fazer o empréstimo. Aí eu olhei para o presbítero, pregador de grandes congressos de missões e via pessoas para fora do país. Aí eu olhei, falei, isso não vai dar problema? Imaginei o cara chegando lá depois dando uns tiros na gente. Aí o cara, não, segura ele. Vamos segurar, cara, isso aí vai bater a meta. Então quer dizer que fidelidade depende da proposta, depende do contexto, depende do momento. Se no calor do momento a gente precisa bater a meta, a gente dá uma desviadinha do evangelho, mas Deus perdoa, não é? Ano se passa, esse cara é pastor. Para quem não sabe, a nossa igreja trabalhou por muito tempo e não trabalhou, não. Eu falo trabalhou porque a gente não tem trabalhado com dependência química. E aí um rapaz, a gente precisou abrigar ele aqui na igreja, ele ficou morando na igreja. Esse rapaz foi trabalhar na casa desse pastor para ele. Aí o camarada falou assim, pastor, ele bem conhece o senhor. Pô, só que aconteceu algo muito chato, eu fiquei muito sem graça. Ele veio aqui trazer o cara. O cara ia lá trabalhar para ele e trouxe o cara de carro aqui. Quando chegou aqui, ele olhou a igreja e falou, esse terreno é todo da igreja? Aí ele, sim. Aí ele perguntou assim, quantos tem no ministério com pastor? Para vocês que talvez não tenham entendido dessa linguagem ridícula, nojenta, ele está perguntando quem é. Se tem quantos presbíteros, diáconos, se tem outros pastores, se tem evangelistas, se tem missionário. Ele está perguntando a estrutura da igreja dele, como se isso fosse bíblico e a única forma de tocar uma igreja é como um assembleano. Tem que falar. Meu pai é presbítero da Assembleia de Deus. Então entenda, eles acham que só essa forma... E você não encontra assim como eles dizem na palavra. Presbítero na palavra é o mesmo que pastor. Mas deixa, é outro assunto. Quando ele chegou aqui, ele falou assim, quantos tem no ministério? Ele falou, não, é o pastor, a pastora e os líderes. Aí ele falou assim, ele igualou todo mundo porque ele gosta de poder. Quer dizer, então, que só são os dois, maiorais... E o restante é tudo igual, né? Esse tipo de pastor assim gosta de poder. Aí eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. E, meu irmão, eu não estava tão maduro. Hoje eu riria. Eu só ia falar isso pro garoto, eu ia plantar dúvida. Eu falei assim, vindo dele não dá nem para responder. Mas eu não consegui, não. Eu falei assim, ele já te falou quando ele me ensinou a ser corrupto? Aí o menino fez assim. Ele já te falou que eu trabalhei com ele 3 dias e não consegui viver no meio da nojeira que ele tinha? Não, né? Porque é sobre isso que ele tem que falar. É sobre isso que ele tem que dar conta. De quantos ministros tem aqui na igreja, isso aí não diz respeito a ele. Quer dizer, meu irmão, preste atenção como é que nós estamos. A pessoa, ela vem para o nosso meio, ela não precisa ser nem fiel a Deus. Ela não precisa nem ter fidelidade, nem precisa ser uma pessoa confiável. Ela só precisa aprender a falar, discursar, usar microfone. Pelo amor de Deus, que meio é esse que nós estamos? Ainda conta o caráter. Sim ou não, gente? Então, fidelidade, meu irmão. Jesus nos ensinou a nos manter num ambiente de dificuldade, quando tudo nos pressiona a ser diferente e a fazer diferente. Você está aí? Outra questão. Jesus nos ensina a diferença entre confiar e provar a Deus. E é uma linha fina, hein? Olha aqui para mim. É uma linha fina. O caráter de Deus não pode ser posto à prova. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Gente, contraria a lógica. Contrarie a lógica. Quando fomos passar por esses períodos difíceis que nós passamos atualmente, para quem não sabe, a gente passou por uns apertos. Perdemos pessoas queridas e na família perdemos o meu sogro. Antes disso tudo acontecer comigo, Deus falou comigo assim, vão acontecer coisas na sua vida que se você não estiver pronto para elas, elas irão te afundar. Mas se você estiver pronto
isso irá, tipo, te promover, eu iria para um outro nível de maturidade, tudo isso. O que aconteceu? Quando meu sogro internou brincando. Internou brincando. A gente fez videochamada, ele internou brincando. Eu não achava que aquilo fosse acontecer. Daqui a pouco tá lá, 20 e tantos dias depois, a gente está lá enterrando meu sogro. E eu estava no período que eu estava lendo um livro de Jó. E eu aprendi uma coisa. Quando Jó perguntou para Deus, Deus fez umas perguntas para Jó e foi desigual. Porque Jó só queria saber coisinhas da vida. Deus começou a perguntar assim, quando eu lancei o fundamento da terra, onde você estava? Vamos conversar de coisas mais profundas. Como é que foi isso? Como é que foi quando eu comecei a fazer todos os detalhes da minha criação? Quem que eu tomei como conselheiro? Vai, Jó, responde. Quem me aconselhou a fazer das formas que eu fiz? Aí ele começa a falar para Jó, como é que você pode me questionar? Como é que você acha que eu caibo na tua cabeça? Como é que você acha que eu sou do teu tamanho? Como é que você acha que eu reduzo a você para te explicar alguma coisa? Jó não ousa mais questionar o Senhor. Então eu comecei a falar para Deus, Deus, eu não entendo, eu nem aceito tudo isso que está acontecendo. Sinceramente, é muito para minha cabeça. Mas eu também não te questiono porque eu sei que o Senhor é fiel. E o Senhor é bom com toda essa desgraça nesse mundo perdido. Ué, pastor, meu irmão, não preciso de prova, Deus não se prova, o caráter dele é. Eu não posso chegar e submetê-lo, eu vou perder a fé. É por isso que você está perdendo a fé. Quando você se firma em falar, Deus, o Senhor não precisa se provar para mim. O Senhor não precisa se comprovar, porque a Bíblia diz que quando a gente submete ele a julgamento, ele é sempre achado verdadeiro e nós mentirosos. Então, ou seja, nesse submeter a Deus a aprovação, eu posso terminar sem fé e Deus continua sendo. Sabe por quê? Ele não precisa de que você diga que ele é. Sabe por quê? Você precisa que os seus vizinhos falem bem de você. Quanto mais pessoas falando alguma coisa a teu respeito, mais a sua fama vai. Sim ou não? É assim. Poxa, eu ouvi dizer do André, cara, o que eu ouvi dele é muito bom. Por isso que eu tô até, tô me chegando, o André é uma pessoa muito interessante, tal. Assim como o inverso é verdade. Eu ouvi dizer que o André é arrogante e abessa. Pô, cara, ele tratou um cara ali, não sei o quê. Pronto, a fama vai. Aí daqui a pouco o cara nunca se relacionou com o André e falou assim, eu já ouvi dizer que esse cara é muito arrogante, rapaz. Ih, não dá trela pra ele não, hein, cuidado, não sei o quê. Então preste atenção, a gente precisa, a Bíblia diz que um bom nome vale mais que a prata. Vale mais. É uma riqueza. Agora, Deus, ele vai continuar sendo bom e você falando que ele é um Deus mau. Ele vai continuar sendo pai, você achando ele um Deus totalmente ausente. Você vai acusá-lo e ele vai continuar sendo. Olha que desgraça. Quem vai perder você, meu irmão? Por isso que eu decidi andar com Deus falando que ele não cabe na minha cabeça. E ele não tem explicações para mim, porque ele não se explica. Tem hora, deixa eu ensinar uma coisa a vocês, que o líder não pode se explicar. O líder, eu estou reduzindo isso a uma questão humana agora. Tem hora que a gente não dá para se explicar, tem que agir. Eu já aprendi isso, eu sou uma pessoa que muito se explica. E sabe o que a gente começa a produzir do nosso lado? Pessoas que questionam e não agem. Mas e se? Teve uma vez que tinha uma reunião e todo mundo estava opinando. Era para ver o primeiro culto de Figueira. Aí uma pessoa levantou a mão assim. Ia ser um evento na rua. Aí fala assim, fala. A pessoa falou assim, onde nós vamos colocar os carros? É isso. Muita explicação. A pessoa botou assim, na rua? Como todo mundo ia colocar os carros na rua, na rua. Então, não, e se riscar meu carro? Ora. Nós temos alguém que não para o seu carrinho na rua. Ele sempre coloca no estacionamento, centro do Rio, estacionamento, qualquer lugar que ele vai, estacionamento. E quando não tem estacionamento, ele não entra no lugar que ele vai, ele fica do lado do carro para que ninguém arranhe o seu carro. Não é assim que ele faz? Por que esse questionamento surge no momento inoportuno, no momento estranho? Então, preste atenção. Se a gente, às vezes, não dá para se explicar, quem dirá Deus?
pai que explica demais. Pai que explica demais. Agora tu imagina Deus ficando assim, não, isso teve que acontecer. Ah, meu irmão, aí você começar com Deus. Mas eu não queria assim. Ô, querido, aconteceu, é assim. Não, mas por quê? Não sabemos. Eu penso que é o melhor. É o melhor. É o inevitável. Tem coisa que é inevitável. Tem que acontecer. Você está me ouvindo? Tem coisa que tem. Tem coisa que o nosso coração faz ficar inevitável. A Bíblia diz que uma pessoa que trilha o caminho da morte acaba fazendo o quê? Achando. Então tem coisa que o nosso coração faz que é inevitável, vai ter que dar naquele resultado. Não tem como ser diferente. Eu estava falando com a pastora, tem umas coisas na vida que são interessantes. Ó, você tomou o cappuccino hoje de manhã? Oh, glórias! Bom, essa parte que vocês pentecostais reagem aí um pouquinho. Tá gostoso? Tava porque foi o Marcelo que fez, sobre minha orientação, humildemente falando. E eu tomei duas vezes, não, tomei uma vez de manhã e tomei agora à tarde também. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O cappuccino, você está tomando ele, o gosto está lá na sua boca. Mas a gordurinha só surge depois. Você já observou que na vida tem prazeres imediatos que as consequências vêm depois? Então você sabe o que é a desgraça do pecador? É achar que porque ele teve prazer, não está errado. Você fala assim, eu vou viver esse momento aqui. Aí você prova limite. Tem problema. Eu tenho uma úlcera, mas vou comer pimenta. Caramba, é gostoso, né? Quem gosta de uma... Gente, a gente gosta demais, né? Né, Kátia? Nós somos viciados em pimenta, gente. Como macarrão com pimenta, arroz com pimenta, tudo com pimenta, pão com pimenta, suco com pimenta, pimenta nos olhos, tudo. É refresco para nós, pimenta no olho. Você entendeu? A gente gosta. Só que se eu provo o prazer aqui e ele me faz mal ali, as consequências não vêm na hora. O cappuccino fica lá, gostinho de chocolate na boca. E, de repente, tu vai para o espelho e fala assim, o que me ocorreu? Por que esse trem está tão apertado? Por que o furo aumentou aqui um furo? Chega a conta. Então, pelo amor de Deus, para de romper limites, achando que eles podem ser descartados. Pelo amor de Deus, preste atenção, não prove. Se o diabo colocasse no coração de Jesus que pular dali, Deus tinha que segurar Jesus. Esse é um suicídio, meu irmão. Porque Deus não ia fazer showzinho. Olha Jesus orando. Pai, obrigado, eu te agradeço porque sempre me ouve. Eu estou dizendo só que o Senhor sempre me ouve por causa que eles estão aqui. Ele está dizendo, não estou dizendo que o Senhor sempre me ouve. Olha que confusão, que bate-papo. Isso aqui é oração, viu? Orar é coisa simples. Quando você entende Deus, né, como Pai, como se porta diante dele, Jesus vira e fala assim, Pai, eu te dou graça porque sempre me ouve. E eu estou te agradecendo porque o Senhor sempre me ouve por causa deles, porque eles precisam crer. Jesus falava com o Pai e falou assim, estou falando aqui com o Senhor porque eu estou na frente deles, então estou falando dessa forma. Ele agradecia porque o Pai sempre ouvia. Então vamos lá, se ele falasse assim, Pai, vamos dar um tapa na cara do cão. Eu pulo, o Senhor me segura. Se naquele momento ele fizesse isso, era arrogância. Então preste atenção aqui. Tem muito crente dizendo que está agindo em fé, que está agindo de forma arrogante. Meu irmão, tu vai pular e tu vai se estabacar e vai cair, vai se estourar todinho e vai falar assim no final das contas, mas eu achei que o papai ia segurar. Você entendeu aí? Tem gente falando, eu estou na fé. E Deus falando, você está sozinho. Agora, se Jesus, por um lado, entende que Deus não se prova, porque agora Satanás estava levando Jesus no deserto a provar Deus. Você entendeu aí? Ele falou, bota Deus na prova. Não está escrito, ele tem que fazer. Jesus vira e fala, não tentarás. Ele usa um outro termo, é o seguinte, vamos averiguar se Deus é realmente fiel.
Ele fala, não, 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 pode não, Satanás. Aí ele usa Deuteronômio 6,16, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está comigo? Por outro lado, Deus só usa pessoas que ele provou e ele atestou. Sim, porque Deus não pode ser provado, mas eu e você não só podemos, como seremos. Então preste atenção numa coisa aqui. A Bíblia diz assim, 1 Tessalonicenses 2,4, pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus. Olha o que é um ministro. Ele diz, a ponto de ele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Paulo diz que ele era um pregador do evangelho, porque Deus o provou e aprovou ele. E ele diz, Deus vive constantemente provando o nosso coração. Então, preste atenção, para uma pessoa chegar, querido, a ser um ministro, ela tem que ser uma pessoa confiável. E Deus faz, se Deus prova as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cuidado para não perverter o que eu estou ensinando. Mas não deixe as pessoas se aproximarem de você sem que antes você prove elas. Quando vocês chegam de outras igrejas aqui, eu sempre falo uma coisa. Você não precisa confiar em mim agora. Mas se você ficar aqui dentro e não confiando em mim, aí tem algo errado. Porque confiança se constrói. Então, não espero que a pessoa chegue aqui desarmada. Ainda mais que pastor hoje não está sendo sinônimo de mais nada. As pessoas olham para pastor e tem muita falcatrua. Gente, muita. Porque é fácil abrir igreja, tá? É fácil. Infelizmente, é fácil. Então, o que a gente tem que entender aqui? Confiança se constrói. E eu não espero que da noite para o dia. Mas eu espero que pessoas que estão aqui há um tempo não confiam. Como assim? Opa, nós temos um problema gravíssimo. Então preste atenção, as pessoas têm que ser provadas. Meu irmão, não coloca ninguém na qualidade de amigo sem antes passar pelas provas, não. A Bíblia diz que na angústia nasce o quê? Um irmão. Você sabe por quê? Se o amigo é amigo em todo tempo, beleza. Mas quando a angústia chega, você vai ver quem passa por outro nível. E se torna um laço, porque irmão nasce do mesmo pai, mas esse irmão aí é você que promove nas emoções, você entendeu isso? Tem pessoas que você vai promover na tua vida porque essas pessoas são promovíveis. Você olha para elas e fala assim, como que essa pessoa vai estar numa classificação de amigo? Ela é algo mais para mim. Então preste atenção, se você não tem, tem que ter. Tem que ter alguém que você falou assim, não, essa pessoa eu chamei para outro nível. Não, para mim eu sou uma pessoa com muitos amigos. Você não tem. Você não tem. Desculpa, mas não tem. É um relacionamento muito profundo. Jesus chamou Judas de amigo. Que ali não estava a perspectiva de Judas para Jesus, de Jesus para Judas. Ele falou, eu construí algo que eu chamo ele de amigo. Mas promoveu alguém errado, né? Não, porque tinha um plano. E era inevitável. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Prestou atenção como é que coisas têm que acontecer? Eu acabei de falar aqui, tem que acontecer e é inevitável. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção. Então, pessoas precisam ser provadas. Deus não se prova. Gente, não ponha Deus à prova. Façam prova de mim. O que ele está falando? Se eu já tenho o resultado. Se eu nos abrir a janela do céu. Ele falou o seguinte, mediante essa atitude, me peça o que eu prometi. Ele não está falando, me peça tudo o que você quiser. Não. Ele não está falando, com isso você me obriga. Não, é com isso eu te retribuo. Estou falando lá do dízimo, né? Fazei prova de mim. Tem pastores falando isso, falando, meu irmão, depois bota Deus no muro. O dízimo bota Deus no muro. Dízimo coloca Deus no muro. Você já ouviu isso? É ensino, é batido na igreja. Que isso? Como assim? Se Deus é submetido, ele não é senhor, ele é servo. Ele que prometeu, ele colocou assim, se você fizer, eu faço. É ele que colocou, mas ele condicionou e ele especificou, porque Deus não é bobo, né? Imagina se depois de dar um dinheiro para Deus, eu posso exigir dele o que eu quiser. Que ser fraco. Eu estou falando assim, Deus da religião é muito fraco, gente. O nosso Deus é maravilhoso. É lindo, é poderoso, é grande. Última coisa. O diabo viu que... Aliás, Jesus viu que o diabo já estava falando demais. Chegou uma hora que ele falou assim, vai embora. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Tem uma hora que você precisa resistir e tem uma hora que você tem que falar assim, ó, cala-te. Tem uma hora que você tem que falar, não ouço mais. Chega. Se for falar daqui para frente, vai falar sozinho. Sabe por quê, gente? Pode não ser uma serpente ou um homem, eu sei lá qual foi a forma que Satanás se apresentou aqui.
Mas tem diversas formas que Satanás se apresenta para você. E tem gente aqui batendo muito papo com ele. Está na hora de você sentar não, né? Levantar e falar assim, ó, o papo acabou. Você já está falando besteira. Sabe o que Jesus dá? O checkmate, ele fala, Satanás, vai embora. Por quê? O Senhor, seu Deus, adorarás. E só Ele prestarás culto. Que papo é esse? Aonde você está querendo chegar? Mas isso tudo foi na palavra. Jesus não achou e falou. Jesus não usou termo bonito. Jesus nos desafiou em si mesmo. Ele virou e falou, só ao Senhor, teu Deus, adorarás. Você tem que entender que as propostas que virão terão que ser combatidas. Então, pelo amor de Deus, tentação é o lugar onde você pode se afirmar, é o lugar onde você pode comprovar quem você é em Deus. Então, nunca mais se sinta menos amado quando você for provado. A palavra diz que que Deus ele corrige todos quanto ama. Então, existe um momento no nosso relacionamento com Deus que nós seremos afirmados, que Deus, por nos amar, ele vai nos permitir passar. Mas ali você terá a comprovação, a testificação, o atestado de que aquilo é real na sua vida, de que você é. Você entende isso? Deus te forma. Ele falou, eu decidi botar vocês no deserto para ver o que estava no coração de vocês, para ver o que vocês manifestariam. Então, meu irmão, se houvesse gratidão em Israel, se houvesse fidelidade nos momentos difíceis, se houvesse glória nos momentos difíceis, se Deus fosse louvado naquele momento que faltou, Deus seria provisão, Deus seria alegria, Deus seria... eles não eram gratos pela sombra que Deus fazia sobre eles. Eles não eram gratos pela luz que Deus era no caminho deles. Eles não eram gratos que todas as manhãs tinham comida. Eles só enxergavam o outro ambiente e o ambiente não era. Deus não permitiu tudo do ambiente e isso foi suficiente para eles reclamarem. Jesus não teve isso. Jesus teve o serviço dos anjos. Jesus teve o serviço dos anjos. Nós não sabemos como é isso. Mas ele teve. E você sabe o que é lindo? É ver que chegou um momento que Jesus falou, Satanás, eu te resisto. Satanás é resistido, gente. Você ouviu isso na aula quinta-feira. Satanás, ele tem que ser resistido. Pastor, o que é isso? O diabo não existe. Cadê o diabo? Gente, o diabo está muito esperto. É um ser que ele não é todo sabedoria. Não, a gente colocou ele, levou no nível de Deus, e Deus que é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele pode tudo, é Deus esse, não o diabo. O diabo é um ser criado, uma criatura limitada ao seu Criador. Agora, você sabe o que aconteceu? Ele é bom de argumento. Paulo reconhece que ele pode tentar e fazer pessoas sair da fé. Deus sabe que nós não podemos ser submetidos a... Ele é chamado de tentador. Você acha mesmo que é uma coisa à toa? Você acha que é mesmo que é uma invenção da igreja? Satanás existe, ele é real, ele está aí, ele faz o seu papel, mas ele não é Deus. Se você resisti-lo, é falar, eu vou passar, eu vou enfrentar. Deus nunca te tira de um fight com o diabo, gente. E o diabo tem hora que ele pede audiência. Ele fala assim, estou querendo fulano. Deus olha e fala assim, o coração dele é meu. Aí o diabo fala, vai lá, então vamos lá. Vamos ver se ele continua. Você já entendeu essa historinha aqui, né? Jó? Vamos ver se ele continua. Aí você fala assim, mas pastor, ninguém passa pelo que eu estou passando, não. Não, irmão, isso é percepção do deserto. Na hora do negócio ali, tu pensa assim, cara, eu tô sozinho nisso. Pedro vira e fala assim, tudo que vocês estão passando, irmão, os mesmos sofrimentos se cumprem nos seus irmãos pelo mundo. O que Pedro estava querendo dizer por isso? Eu sei que está difícil. E ele disse que por um tempo, nós terminamos lendo essa passagem na quinta-feira, por um tempo, importa que vocês sejam importunados por um monte de coisa. Aí ele diz, depois Deus vai fortificar, afirmar, fundamentar, eu não lembro o outro verbo, mas ele faria uma outra coisa. Ele diz depois. Ele falou, depois Deus vem
e vai estruturar você. Agora, Pedro deixa claro que as mesmas provações se passavam com outras pessoas. Sabe por quê? Na luta a gente tem contexto de se isolar tanto, que a gente pensa que todo mundo, ninguém sofre. Nosso mal hoje é a gente falar de vitória como se fosse assim, não há luta. Não, gente, há vitória. Há um fim. Todo momento difícil tem seu fim. Todos os momentos. Isso não é frase de efeito, é todo momento tem fim. A Bíblia diz que aqui, leve e momentânea tribulação. É tempo de tribulação. Ninguém vive uma tribulação eterna. Importa que agora sejais contristados com várias provações, disse Tiago. Então, importa que agora tem um momento. Tudo tem momento. A Bíblia diz que existem momentos difíceis. Dia mau. Existe um dia mau. Tá aí? Agora, Lucas termina essa tentação dizendo que Satanás se aparta de Jesus até o próximo tempo oportuno. O diabo sempre vai embora depois da resistência, ele diz assim, até logo. Olha só, dona Tânia, né? Já volto. Se o diabo for mineiro, não, acho que não é mineiro não, mineiro é coisa boa. Ele ia falar assim, só um cadinho e logo tô de volta, bobo. Você entende isso, irmão? Então, pelo amor de Deus, minimiza as oportunidades, porque sem dar oportunidade ele vem. Quem dirá nas oportunidades? Você pegou essa palavra para o teu coração? Se você não precisou dela hoje, agora, se isso não te aliviou agora, pode ser que amanhã você precise começar a usar ela. De tudo. O que você precisa sair hoje pensando? Deserto não é falta de amor de Deus. Deserto não é ausência da presença de Deus. Por mais que você está diante do capeta, a presença que te levou ali é do seu pai. Deus, ele é muito responsável com os desertos que você entra. Presta atenção, a Bíblia diz que você não é tentado além do que você pode suportar. Pastor, é estranho porque o peso que eu sinto hoje não me parece que isso é uma verdade. Então sonde, vá para Deus, porque você também pode entrar em desertos onde ele não te colocou. Foi Deus que levou o povo ao deserto, mas na primeira vez que o povo entra no deserto, a Bíblia diz que Moisés faz o povo entrar no deserto. A Bíblia é muito enfática no Salmo 106. E quando você lê Êxodo, o povo roda 3 dias e não acha água. Aí é a primeira vez que eles começam. Nos tirou do deserto, do Egito para nos matar no deserto. Mas a Bíblia diz assim, Moisés fez o povo entrar. Deus não é responsável. A Bíblia diz assim, não esperando o conselho do Senhor, eles entraram em Salmo 106. Quando você liga Salmo 106 com Êxodo 14, eu acho, 15, 16, está ali, está no texto. Vai lendo, que é bom que você conhece a Bíblia. Quando você liga esses 2 textos, você percebe que o povo entra. Depois eles jogam a conta para o Senhor. Sabe aquele negócio? Filho que compra as coisas e fala, pai, aqui para o senhor pagar. Perfume da Natura. A Kátia te vendeu Natura. Aqui no momento de Jequiti, a gente não tem mais quase no culto, né? A Kátia te vendeu Natura? Mas eu falei para... tem gente que faz isso. Deus, aqui é boleto. Deus, eu? Mas eu não tenho nada a ver com esse deserto, não. É tu que entrou aí. São momentos que a gente entra que Deus não está com a gente. Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Deus está falando, não estou entendendo tua tristeza. Gente, por que a gente se põe? A gente também se põe, gente. Então, quando Deus te enviar, a Bíblia diz assim, se alegre. Tem uma hora que o mineirês é a melhor coisa. A gente fala, uai, se alegra no quê? Por eu estar passando um momento difícil? Não, por causa do que um momento difícil pode gerar em você. Isso pode ser motivo de muita alegria. Gente, nunca, a Bíblia diz, eu li uma frase,
Ainda bem que eu sou tentado até a falar das frases falando que é a Bíblia. A palavra de Deus é o centro de tudo. Que, mar calmo nunca formou bons marinheiros. É um momento agitado que você sabe quem é você, que você sabe como se comportar. Então, pelo amor de Deus, gente, se você nunca passou um momento difícil, vá atrás não. Mas pode ficar tranquilo que Deus irá te submeter a eles. Sabe por quê? Não faça isso com seus filhos, não faça isso com a vida. Não se prive de momentos difíceis como se isso fosse anomalia. Olha para esses momentos e fala, isso aí é oportunidade para eu atestar quem eu sou. Olha que delícia, é um exame. É um momento de si, de você consigo. É um momento de se observar, é um momento de se entender, é um momento de se aprofundar. É um momento de fincar raiz. Não é assim? As árvores, às vezes, elas vão gerando outras raízes mais fortes devido a ventos. É um momento de, falar, eu preciso de mais resistência, porque a ventania, eu suporto, mas por quê? Porque eu lancei raiz para baixo. Eu quero que você saiba numa coisa. Deserto foi feito para a gente crescer. Eu quero que você ore. Eu quero que você diga para Deus, Deus, muito obrigado. Os desertos que eu achava que era o Senhor ausente de mim, era o seu momento para mim. Era o seu momento comigo. Diga para Deus, talvez você estava numa postura arrogante até com Ele. Você estava numa postura ríspida com Deus. Você estava sentindo até a última batata do pacote, né? Papai parece que fincou em mim as provações. Não, Ele está aqui. Ele está aqui para te dizer que Ele te ama. E aonde Ele está? Ele está no detalhe do cuidado do deserto. Ele está no detalhe. Ele está te provendo de outra forma. Deserto é a hora que você não se satisfaz. Deserto é um lugar que você se torna. Vai, meu irmão. Peça perdão a Deus, porque Deus estava querendo te gerar responsabilidade, profundidade. Deus estava querendo te tirar de lugares frágeis, fracos, de fundamento tão pobre. Começa a colocar diante do Senhor. A Bíblia diz que quem ouviu a palavra e obedeceu é semelhante ao homem que constrói na rocha. E detalhe, quem não ouviu é na areia. Rocha ou areia. Imagina cavar uma rocha. Imagina a dor, imagina os calos nas mãos, imagina a dor disso, o esforço disso. Só que ele diz o seguinte: veio a chuva, correram os rios, o vento bateu contra a casa, uma cai, a outra fica de pé. Qual a diferença? A base. Eu comecei te falando que Jesus foi a Deuteronômio porque ali ele achou uma base. Ele olhou para um povo que passou por um deserto e achou resposta para o momento dele naquele texto. Você precisa achar o seu Deuteronômio, você está entendendo? Você precisa achar onde é a sua base. Porque na tua base, meu irmão, vai vir momentos difíceis. A base não nos tira disso. A base nos faz ficar firmes nos momentos difíceis. Então, que venha sim a chuva, que corram sim os rios, que bata sim o vento, mas que você não vá para o chão, que você não se destrua, que você não seja destruído. Em nome de Jesus, Pai, vem agora, Senhor, trabalha a base do meu irmão, trabalha a base do meu irmão. Ora ao Senhor, meu irmão, Ele está te esperando. Ele está te esperando você falar. Ele está te esperando você se abrir. Ele está te esperando você arrancar a tristeza de achar que você foi maltratado por Deus, negativo. Ele te vê como um filho. Ele confia no processo. Ele confia naquilo que você está obedecendo a Ele. Ele confia. Ele confia que você irá se tornar alguém mais forte. Ele está te submetendo, ele está gerando base, ele está construindo em você para você, às vezes, transmitir para pessoas mensagens, mas ele sabe que você pode suportar, que você pode passar por momentos e dali você sair fundamentado para fundamentar outros. Paulo disse isso, que a consolação que ele recebia de Deus, ele consolava.
Então imagina uma coisa, Paulo disse, eu não vou focar no meu sofrimento, eu vou entender que o meu sofrimento serve para basear, fundamentar outras pessoas. Tem pessoas que não vão ter base, que não vão ter força para passar o que você passa, o que você tem passado, o que você já passou. E você pode ir a essas pessoas e falar, eu sei como você sai disso, eu sei onde você passa, eu sei como, eu sei onde você pode ir para basear esse seu momento. Tem fundamentos sólidos para você. Você tem noção? Você tem noção do que Deus, como Deus te vê? Meu irmão, Deus te vê como um herói de guerra, alguém que Ele está equipando. Pare de se fragilizar. Se exponha, vai. Guerreia conforme as regras. Fale para Deus, Deus, gere em mim uma outra estrutura, além da humana. Me dá a tua força, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Aí Paulo vai dizer que ele orava para que a igreja recebesse no homem interior a força do Espírito, o vigor do Espírito. Então a mesma coisa aconteça com você nesse momento enquanto adoramos. Essa linguagem de que o deserto é um lugar para Deus falar conosco. A palavra de Deus mesmo diz que o Senhor ele atrairia Israel ao deserto e então lhe falaria ao coração. Porque ele tinha Israel como sua esposa e que não andava em fidelidade. Então ele sabia que no deserto, no momento onde eles estivessem em dificuldade, eles estariam mais abertos ao diálogo. Tem momentos onde Deus não abre diálogos conosco, Ele não consegue. Então Ele permite momentos difíceis para que a gente converse. Você já teve com alguém que estava enrijecido e que quando passou por um momento difícil ele te ouviu? Você vê como é que o ser humano ele é muito mais aberto quando ele chora, quando ele está arriado. Na dependência química a gente tem uma linguagem, o fundo do poço. Só quando a pessoa ela chega no fundo do poço, ela olha e fala, me ajuda. Enquanto isso, se você tenta puxar ela, ela não vai. Todo dependente químico ele precisa de um fundo de poço. Mas não é diferente com a gente. Não é diferente com a gente. E quantas vezes a gente não está dando ouvidos e num momento difícil fica mais fácil ouvir. Fica mais fácil dar atenção. Então que o Senhor consiga a tua atenção sem os desertos. Mas se Ele precisar dos desertos para falar contigo, que Ele te faça passar. Porque eu prefiro Ele te chamando de amor. Falando que você é dele, que Ele vai te falar o coração e que Ele vai colocar a fidelidade do começo no seu coração, porque foi isso que Ele falou através de Oséias. Eu colocarei a fidelidade do começo. Eu tenho saudade quando você me ouvia. Eu tenho saudade quando você me chamava de meu esposo. Não de quando você chamava de meu Balaíns, né? De meus outros deuses, outros senhores. Ele falou, quer dizer que você me trocou. Então eu vou te levar de novo para o deserto e lá eu vou falar o teu coração. Então que o Senhor te ganhe, meu irmão. Eu prefiro que Ele te quebre e depois te reconstrua do que a vida faça isso e te destrua de vez. Em nome de Jesus, Pai, dá força ao que não tem vigor. Dá descanso ao cansado. Dá ânimo. Levanta, ergue. Compromete aquele que está descompromissado. Fideliza aquele que está infiel. Trabalha o coração, Senhor. Desfaz a complexidade, o raciocínio lógico que nos levou para longe de Ti. Se o Senhor não quiser nos explicar, está tudo bem, Pai. Nós aceitamos que confiamos, por isso andamos contigo. Por isso andamos contigo, porque o Senhor é alto, porque os teus caminhos são altos, os teus pensamentos são altos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela provisão. Obrigado porque diariamente o Senhor cuida de nós. Obrigado porque no deserto há dependência para sobreviver. E o Senhor nos leva de novo a esse lugar, Senhor, para mostrar da onde flui tudo que temos que somos. Obrigado por ser fiel. Obrigado porque mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai.
Obrigado. Você recebe essa palavra? Que o Senhor renove tuas forças e te dê novo vigor, novo ânimo. Alimento que faça você correr nessa situação que você está. Andar e não se cansar. Em nome de Jesus.